Olá, amigo telespectador da Rede de TV Mais, TV Arte HD. Começa agora mais uma edição do Esporte Mais. E a gente acompanha tudo aqui de perto com os comentários de Pedro Paes, no qual a gente cumprimenta com um bom dia. Um bom dia também para o nosso amigo Maurício Aragão, jornalista esportivo aqui da nossa emissora, que goza de férias passeando, já que tem um afastamento forçado por motivos eleitorais, e a gente vai tocando aqui. Bom, começando essa edição, nós vamos falar então dos campeonatos que rodeiam o mundo. Vamos falar do Brasileirão, vamos falar também da Eurocopa e da Copa América. Bom dia, Pedro, a palavra é sua, introduzindo então a nossa programação. Bom dia, né? Bom Final dia. de semana com jogos, quem gosta de futebol tá adorando, né? À tarde começa 1h, Eurocopa, depois Campeonato Brasileiro, aí mais pra frente tem ainda alguns jogos do Campeonato Brasileiro, mais a Copa América, tá uma beleza. Pra quem gosta de futebol, tá jóia. É isso aí, pra quem gosta, para quem acompanha aqui a nossa programação esportiva, hoje está quente aqui, né, Pedro? Tem muita novidade aqui, muita coisa. Muitas notícias, é até difícil de tu acompanhar, né? Que às vezes os jogos são no mesmo horário, tu vê o primeiro tempo de um, vê um pouquinho do outro, embola tudo, mas dá pra a gente dar uma luz aí em alguma coisa. Bom, como bom brasileiro então, Pedro Paes, nós vamos começar aqui com o Brasileirão, falando então dos jogos dos cariocas que disputam o campeonato, começando lá por São Januário, no jogo Vasco e Botafogo, empate de 1-1, com gol de Veguete e Bastos. O que a gente pode fazer de comentário na análise desse jogo, Pedro Paes? Foi um jogo, né, que o Botafogo comandou, deu a direção do jogo, o Vasco continua muito fragilizado, o técnico interino ainda colocando a garotada que trabalha em categorias de base há muito tempo, né? Encontrou alguns bons garotos, inclusive o Estrela, que foi o grande destaque contra o São Paulo, que fez aquela virada, comandou a virada, se machucou logo no começo do jogo. Depois ele colocou aí no Payet, né? Que o Payet fez um bom jogo, tirou o Payet no segundo tempo, que fizeram a programação para o Payet, que ele veio numa contusão, para o cara também não perder para o resto do campeonato. O Payet ficou super irritado, ficou lá sem falar com ninguém, mas já está tudo certo. Mas o jogo em si, o Botafogo comandando as ações o tempo todo, o Vasco defendendo, o Vasco deu uma melhorada, se é que dá para dar uma melhorada com um zagueiro igual o Maicon. Eu acho impressionante como o Vasco gastou dinheiro com o Maicon, porque se eu vejo 3 jogos daquele cara, não tem condição, o cara anda dentro do campo, é grandão, coisa forte, mas ou ele faz uma falta, ele não sabe tocar uma bola de 1 metro, erra. Então a tônica do jogo foi isso. O Botafogo abre o placar com baixo, né, de cabeça, mais uma bobeirinha da defesa do Vasco, e o Verratti ali naquela coisa de eu sozinho. O Vasco deu uma melhorada no segundo tempo, ainda chegou a atacar, e o Verratti foi lá e empatou o jogo, mas continua o Vasco muito fragilizado, ali perto da zona do perigo, da zona do rebaixamento. Mas com essa janela aí, está se falando muito nos reforços de ex-vascaínos, e vamos ver se dá uma melhorada boa. E o Botafogo continua aquele jeito, joga muito bem, mas às vezes não faz o placar merecido, que jogou para merecer um placar melhor. Bom, o Botafogo, de qualquer forma, Pedro, está de uma certa forma estabilizada dentro do campeonato, disputando nas cabeças. Mas eu gostaria de saber de você, embora você já tenha antecipado já alguma coisa, seu sentimento como vascaíno, o Vasco da Gama, essa instituição que sempre disputou por cima os campeonatos, hoje numa condição um tanto quanto inferior, mas qual é o teu sentimento como vascaíno? O Vasco avança nesse campeonato? Então, o Vasco tem problemas há 10 anos, né? São 3, 4 rebaixamentos, eu nem consigo mais contar. E continua os problemas, consegue fazer uma SAF, entendeu? Investe em dinheiro, agora a SAF era de mentirinha. O presidente Pedrinho, né, o novo presidente, retoma as rédeas do clube, mas é uma bagunça, já tem salário atrasado, ele está correndo atrás de um grande patrocinador para ver se pega essa SAF,
E a expectativa do vascaíno é que pelo menos se mantenha. Hoje o Vasco luta para se manter na Série A. E você acredita que com esse técnico que está hoje, pode ser que esse time avance? Ou vocês ainda estão na esperança de chegar um novo dirigente lá das 4 linhas para mudar essa realidade? Tem que chegar um bom técnico. Esse técnico, a vantagem dele que ele trabalha no Palmeiras e vários times com a base, no Vasco também, conhece a garotada. Mas eu acho que tem que ser um cara mais cascudo, porque com o time que tem vai enfrentar crise, mesmo melhorando com a entrada desses possíveis aí jogadores que chegarão em 10 de julho, mas vai sofrer pressão, vai oscilar e eu acho que ele não tem estofo para aguentar essa parada, não. Em relação ao técnico, o Vasco já tem algum nome? Uma perspectiva? Não, porque ficaram de recontratar novamente o técnico argentino. Né? Mas é bagunça, você não tem uma direção. Hoje está se montando, colocaram alguns ex-jogadores, né? O Felipe, Maestro, para tentar rever, mas o Vasco olha mal o mercado, gasta mal. E vamos ver o que acontece. Precisa de um técnico, tem que escolher um bom técnico que chegue para resolver, para pelo menos, a expectativa é essa, manter o clube na Série A. Tá aí a análise do Vasco da Gama. Agora nós vamos, Pedro, para uma crise. Vamos falar de crise no futebol e vamos falar do Fluminense. O Grêmio, lá em Caxias do Sul, ganhou por 1-0 sobre os tricolores e me parece que isso aí ainda vai ter essa crise ainda se estende por algum tempo. É assim que você vê? Qual a análise que você faz? O Fluminense, rapaz, parece que parou no tempo. Você vê uma distância de 8 meses, 6 meses, o Fluminense era um time, hoje é outro. Mandaram o Diniz embora, que eu achei uma grande besteira. Foi lamentável. Não, e hoje nós estamos vendo que ele não tinha nada a ver com isso. O time que não está jogando. Verdade. A falta de alguns jogadores, o Arias é um cara que segura a bola. Você vê hoje o Cano não joga. O Cano back, virou back. Não, é volante. Ele é praticamente um volante, porque ele chega lá, fica lá, a bola não chega. O André faz uma falta terrível daquela série de bola que tornou o Fluminense, né, um time quase que imbatível ano passado. Então, alguns problemas que vão ser difíceis de resolver. O time grande, quando entra nessa zona de rebaixamento, tem um peso muito grande, a torcida fica revoltada, fica todo mundo insatisfeito, muita cobrança, a pressão é enorme, então vai ser difícil do Fluminense. Não, eu não estou falando que está definido, porque isso aí também é fase. Daqui a pouco eles resolvem, começam a jogar, mas eu acho difícil. O time está muito quebrado. E tem um retrocesso grande aí, estou falando em Mano Menezes para técnico. Verdade. Quer dizer, o cara sair de um Diniz para um Mano Menezes é o quê? Para montar um ferrolhozinho e virar um Vasco, mais ou menos? Operação tapa-buraco? Não, vai virar um Vasco, vai virar ali, ó, segura, vamos tentar fazer um jogo reativo, tentar fazer um golzinho e acabou. Então o Fluminense vive um momento muito difícil e vai ser complicado para se levantar. E partindo então de Caxias do Sul, direto para o Maracanã, lamentavelmente aí, deixando o Maurício Aragão triste, porque o Cabuloso entrou no 2-1 do Mengão lá no Maracanã. O que a gente pode falar sobre esse jogo aí, Pedro? Vou te pedir uma certa delicadeza e cuidado para você comentar esse placar aí, em face do nosso amigo Maurício Aragão, para não causar tristeza e desespero ao amigo, porque o Cabuloso com o Mengão não tem jeito mesmo. Mas o Maurício está feliz. O time que a expectativa dele era ficar ali ele tá brigando ali no brigando ali, de repente hoje já está até olhando a Sul-Americana já está eu acho que com o time do Cruzeiro certo. Eu acredito que sim. Pode chegar até ali uma vaguinha para Libertadores, mas a verdade é que o grande vitorioso dessa fase do Brasileiro é o Flamengo, super desfalcado por causa da Copa do Brasil. O Tite, que ainda não acertou muito bem o jogo até em função disso, uma crise tremenda com o Gabigol,
que não sabe, não assina, o empresário dele falou uma besteira sexta-feira ou sábado, que ele já está praticamente com o contrato assinado, aí entra Palmeiras, o Santos também quer o retorno dele, que ele começou no Santos. Cruzeiro também parece que cogita alguma coisa. Todo mundo querendo, meu irmão. E o contrato dele acaba em dezembro, ele já pode assinar um pré-contrato e está muito embolado isso. E isso, de alguma forma, mexe com o time. Mas a condição hoje do Gabigol dentro daquela equipe do Flamengo, como é que você vê? Tem condições ainda de fazer um trabalho? É autodestruição. Ele conseguiu destruir o ídolo, a construção de ídolo que ele fez dentro do Flamengo. Porque é um cara que tá na história do Flamengo. Tem uma Libertadores que, pô, o River Plate esculachou o Flamengo, assim, em termos, mas foi um jogo muito difícil e ele resolveu no final. Entendeu? Como artilheiro, como um jogador de presença, de espírito, chegou lá e resolveu a parada. Ele está na história do Flamengo e desconstruiu isso de uma maneira, sabe, banal. Quer sair, conversa, coisa e tal, e acerta tudo. Agora, Pedro, só salientando aí e fazendo a observação que você falou que já tem o pré-contrato que ele pode assinar, mas ninguém deverá assinar esse pré-contrato com o Gabigol antes da decisão da Suíça em relação ao problema dele, né, do julgamento. Não, com certeza, mas eu acho que... Ninguém vai arriscar uma canetada foi dessa. Outra grande besteira dele, começou, acho, esse embrolho aí todo nesse... que ele não quis fazer lá o exame, antidoping, mas... Eu acho que não vai dar nada isso aí, ele vai pegar um ganchozinho aí de 6 meses, alguma coisa, e é novo ainda, dá para você investir nele, entendeu? E a Leila quer investir nele, o Palmeiras quer investir nele, sabe que ele resolve as coisas. Tem potencial. E quanto ao Flamengo, né, o time que está na ponta do Campeonato Brasileiro, com todos esses problemas, vivendo desfalques, departamento médico, Copa América, e se manteve aí no primeiro lugar. Quando voltar a acontecer isso tudo, eu acho que o Flamengo é o franco favorito, falando hoje, porque vai oscilar também, é normal, e tem Copa do Brasil, e tem Libertadores, é muita coisa aí que vem pela frente. Bom, Pedro, finalizado agora então os cariocas que disputam o Brasileirão, nós vamos agora direto para a Eurocopa. A gente vai falar de Espanha, Alemanha, Inglaterra e Suíça. Qual a análise que você faz desse fechamento aí para as quartas e finais? Rapaz, eu tô impressionado aí com o time da Espanha, um time maço, uma garotada, garoto de 16, 17 anos aí comandando o ataque, é um rolo compressor. E eles jogam, sabe, um futebol muito moderno, agridem e não param, é o tempo todo martelando. E vai ser um jogo muito difícil, né? Com o dono da casa, a Alemanha também, uma meia renovação, um time bem postado. Tu arrisca um palpite aí para o campeão da Eurocopa, Pedro? Do que eu tô vendo, todos os jogos que eu vi, eu acho que o grande destaque é longe a Espanha. A França deu uma flopada aí, teve um problema com o Mbappé, a França deu uma meia parada, não desenvolve um grande futebol. A Inglaterra também é outra que no papel é maravilhoso, é um timaço, mas se embola, um jogo, sabe, um jogo frio, um jogo sem muita agressividade. Jogo morno. Eu não sei, rapaz, parece que os caras lembram lá de alguma coisa do passado e começam... eles mesmos criam as dificuldades para eles, porque é um time para jogar, o time que tem 2 pontas rápidos, tem um meio campo maravilhoso, tem um centroavante que, porra... E a Alemanha, dentro desse contexto aí, Pedro, pode surpreender? Como é que você vê a atuação da Alemanha nesse campeonato? Um time que joga em casa, né, vai jogar com a torcida toda a favor, está fazendo uma renovaçãozinha básica ali de alguns jogadores, mas é um bom time, um time que joga fechado, compacto, um time que faz aquela sanfona, ataque, defende. Então vai ser um jogo dificílimo. Agora, o que eu tô vendo da Espanha, eu tô assim, sabe, hoje... impressionado com o time da Espanha. É um time que renovou de tal maneira e grandes jogadores que jogam em grandes times da Europa. Então vai ser complicado ali
as coisas para a Alemanha. Vai ser um jogaço esse jogo. Então, na opinião e análise de Pedro Paes, a Espanha deve sair vencedora aí dessa Eurocopa. Pulando da Eurocopa diretamente, Pedro, para a Copa América, nós vamos falar de Brasil e Colômbia, com destaque para Venezuela. O que você pode falar para a gente? E por que você deu esse destaque aí para a Venezuela? Porque é um time que não existia. Hoje a Venezuela está à frente do Peru, da Bolívia, do Equador, do Chile. O Chile flopou de tal maneira, está fora, entendeu? Não está nem competindo. É um time que de grandes nomes, envelheceu e não souberam fazer a renovação. O Brasil enfrenta, na terça-feira, um jogo dificílimo, que a Colômbia está jogando um belíssimo futebol, entendeu? Com áreas, com um timaço. Um time muito difícil de ser batido, que defende muito bem, joga compacto também. E o Brasil ainda tentando a melhor forma de jogar. Jogou bem o último jogo, conseguiu ali colocar o Rodrigo com o Vini Júnior funcionando. O Jefinho entrou muito bem também, mas vai ser um jogo difícil e é importante o Brasil ser o primeiro do grupo, para não encontrar aí de repente aí uma Argentina, alguém antes aí da final. É verdade. Falando em Brasil, Pedro Paes, eu gostaria de salientar aqui também o comportamento de Vinícius Júnior, que, como você falou, hoje é o dono da bola de ouro. A gente já tem essa expectativa, mas tem deixado um tanto quanto a desejar em relação ao seu comportamento nas 4 linhas. Parece que está empolgado demais, desafia toda hora, reclama toda hora. Por que isso aí? Isso tem um pouco de maturidade também em relação a essa condição que ele vive de liderança hoje no futebol mundial? Eu acho que ele é até maduro demais. Eu acho que ele está enfrenta um grande problema na Europa, né, de racismo. Isso. E ele formou uma casca de ícone de defensor não só de estar à frente aí do movimento hoje, até mundial, sim, mas ele formou uma casca para ele, qualquer coisa, entendeu? Ele reclama, ele acusa. Eu acho que ele tem que baixar a bola dele. Segura tua bola aí, Vinícius. Joga teu futebol. É um grande jogador, mas se envolvendo nessas polêmicas extra-campo e até às vezes dentro do campo, fica ruim, porque daqui a pouco vai ser, sabe, enjoativo. Claro que ele tem que defender as posições dele com firmeza, com tudo, mas na hora do futebol, joga futebol. Só. Pronto, acabou. Que, aliás, diga-se de passagem, o faz com excelência. É um excelente jogador e não precisa, né, tá descambando aí para defesas ideológicas, que sejam políticas. Faz o seu futebol, o seu feijão com arroz, que tá bacana demais, Vinícius. Nós amamos o teu futebol, amamos você e queremos o seu bem. Pedro Paes, tal qual eu te perguntei lá na Eurocopa, eu te questiono também em relação à sua análise da Copa América. Quem é que sai na frente aí com um provável campeonato nas mãos? Eu acho que a Argentina, time pronto, um campeão mundial. Hoje não depende muito do Messi. Claro que o Messi faz uma diferença tremenda, mas deu uma machucada, tá no banco, não jogou. E o Uruguai também, né? Fez uma renovação boa. Eu acho que são os 2 grandes times, junto com a Colômbia e o Brasil. Vai ser aí. A Colômbia também vem mostrando futebol. Vão ser jogos muito duros e daquele estilo sul-americano. E a Venezuela não entra aí nesse meio, não? A Venezuela é uma grande surpresa. Renovou, eu acho que ainda não está com casco ainda para ser campeão. Se for campeão também, vai ser bacana pra caramba. Nunca chegou nem em Copa do Mundo. Então nós temos aí Brasil, Colômbia, Uruguai, Venezuela e Argentina e Uruguai. 5 times. Provável. A Venezuela eu coloquei como destaque, como uma grande surpresa. Sim. Não sei se tem estofo aí para chegar numa final. Mas Argentina, Uruguai, Colômbia e Brasil, eu acho que vai ficar entre esses 4, provavelmente. O México fraco, Estados Unidos também deu uma enfraquecida, o Canadá deu uma melhorada, também é outro bom destaque,
né, que não existia no futebol, hoje já empatou com o Chile e se classificou, está classificado para a próxima fase. Então, o Canadá também é um destaquezinho. Bom, Pedro, dessa forma nós fizemos então um giro em todos os campeonatos do mundo e falamos um pouco da condição de cada time e perspectiva de ganhar ou não os campeonatos. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a você, amigo telespectador, que nos acompanha através das nossas redes sociais, aqui da Rede de TV+, aos nossos técnicos que nos permitem fazer essa programação aqui. Só quero, para finalizar, mandar Pedro. um grande abraço para o nosso amigo Maurício, desejar a ele uma grande caminhada aí de muita luz e muita saúde para ele. Aí, Maurício, é contigo. Um abração para todos vocês, mais uma vez, que nos acompanham. E a próxima edição, a gente continua aqui batendo a nossa bola nos bastidores da Rede de TV+. Muito obrigado e até a próxima edição do Esporte Mais.